Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso encontro semanal de Swing Trade. Estamos começando atrasados em função de um problema aí no nosso site. O pessoal não estava conseguindo carregar a página, mas agora já está resolvido, então já estou vendo o pessoal conectar ali. Parece que está dando tudo certo. Bom, gente, como vocês estão vendo, a gente teve uma pequena mudança de cenário, também no figurino. Eu estou de folga, estou viajando, não estou no escritório, então estou com problemas de internet, tá? Minha internet aqui é bem lenta, como eu disse, estou viajando, estou na praia, e aqui eu tenho problemas com a internet. Mesmo longe do escritório, eu quis fazer o nosso encontro semanal, fiz questão de fazer o encontro nas segundas-feiras, mesmo porque ele é importante nas segundas-feiras. Tem muitos ativos que dão essas entradas na segunda-feira e a gente precisa tentar trabalhar com eles assim que possível. A gente gosta sempre de passar isso para vocês no comecinho da semana, tá? Então, acho que essa é a ideia da gente trabalhar esse encontro de swing trade, tá? Então, peço desculpas para vocês aí pelo atraso. Acho que a gente já deve estar 100% no ar aí, o pessoal deve estar conseguindo visualizar. Se por acaso tivermos algum problema, se por acaso estiver cortando alguma coisa do áudio, da imagem, não se preocupe, essa aula está sendo gravada e a gente vai liberar para vocês a aula assim que a gente conseguir encerrar aqui. A gente já vai liberar no YouTube, vai fazer o upload lá para vocês. E vocês vão receber, como sempre, recebem aí também no e-mail de vocês, tá? Então podem ficar tranquilos com relação a isso. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar a trabalhar, porque a gente já está atrasado. Vocês estão visualizando a minha tela, Ibovespa período diário, tá certo? Então acho que o pessoal agora deve estar conseguindo visualizar, ok. Maravilha, som e vídeo ok, está todo mundo tranquilo lá. Legal, vamos continuar então, gente. Nós temos aqui o Ibov, tá? Nós estamos trabalhando dentro de uma grande consolidação aqui no Ibovespa, dentro do último mês, tá? Então, praticamente durante todo o mês de abril, nós temos uma grande consolidação que vai aqui dos 60.897 até os 63.369. Então, dentro desses valores, a gente está operando bastante consolidado. Vocês podem ver que lá se vão aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 16 pregões de total consolidação. Mercado operando absolutamente sem tendência. Pior do que isso, vocês podem ver que já são 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões trabalhando praticamente dentro da linha deste candle aqui, que a gente cravou lá no dia 23, que foi o último candle que nós tivemos movimentação mais forte aí no mercado, tá? Então, bem complicado trabalhar nesse mês aqui no mercado. Foi um dos piores meses que eu tenho lembrança. A gente pode comparar aí com o mês de janeiro, que foi um mês bastante difícil também. Vocês podem visualizar aqui o mês de janeiro. E depois disso, gente, voltando no tempo aí, talvez lá no mês de setembro a gente teve alguma coisa parecida, talvez lá no mês de abril, maio do ano passado foi absolutamente consolidado, maio, junho também, enfim, épocas difíceis, né? Agora a gente também está trabalhando aí dentro de uma grande consolidação e não conseguimos realmente desenvolver muito ao longo do mês, não foi um mês legal, dá para falar assim. Eu fechei as minhas contas aqui, mês passado eu consegui obter um rendimento aí de aproximadamente 3%, 3,5%, algo nesse sentido. Não é aquilo que a gente gostaria, não é aquilo que a gente espera, mas dá para dizer que num mês difícil como o que nós tivemos, foi o que deu para fazer. Então acho que acabou saindo melhor do que a encomenda ainda, de certa forma. A gente conseguiu ainda trabalhar com lucro, conseguimos filtrar muito bem as operações. Eu acho que a gente acabou ficando ainda bastante orgulhoso da nossa equipe, do nosso time. A gente conseguiu filtrar muito bem, conseguimos selecionar papéis que estavam em tendência muito forte. Então lá vai aí N papéis, Eternit, que a gente pode citar, Bic Banco, montado pelo Éder na semana passada, uma belíssima operação, e tantas outras que a gente conseguiu fazer ao longo do mês. Semana passada acabou ficando difícil, a gente fez pouquíssimas entradas, foi realmente bastante complicado, mas
Antes disso a gente estava conseguindo se virar muito bem e o mês acabou sendo um mês legal, a gente acabou conseguindo trabalhar com uma certa tranquilidade, tá? Bom, mas como eu disse, então temos essa grande consolidação, só que se vocês observarem o gráfico semanal do Ibovespa, de certa forma a gente está trabalhando num ponto interessante, uma vez que a gente vem aqui de nova máxima, aqui dos 68.969, e a gente corrigiu aqui na região das médias móveis, tá? Então para esta semana vale a pena ficar de olho, a gente está bem próximo aqui de dar um sinal de compra no semanal, se romper aqui os 62.494. Então rompendo aqui esse 62.494, a gente pode continuar desenvolvendo. Na verdade o ponto mais interessante não é este, o ponto mais interessante é a máxima da consolidação, que é exatamente este ponto aqui, 63.369, e aí sim, rompendo isso aqui, o nosso mercado fica interessante, novamente aqui no semanal, e pode voltar a desenvolver. Tá? Então, pelo menos temos alguma expectativa de que o mercado volte a funcionar em tendência, que a gente consiga novamente trabalhar com boas posições. E por isso que essa semana é tão importante, por isso que as recomendações de swing trade da semana são tão importantes, justamente porque a gente tem o mercado numa condição interessante, pode estar entrando numa recuperação, claro, primeiro precisamos romper o 63.369, do jeito que a gente vem trabalhando aí 100% com base em notícias, principalmente vindas da Europa, a gente pode cair a qualquer momento, mas dá para a gente tentar se posicionar, tentando buscar essa recuperação do mercado, eu acho que é interessante, sempre com uma gestão de risco bastante eficiente, com uma entrada bastante coerente, como a gente costuma fazer. O mercado americano, deixa eu abrir ele para vocês aqui, vamos abrir o Broco Trader, vou mostrar para vocês, aqui está. Então temos aqui o mercado americano, índice Dow Jones, totalmente descolado do nosso mercado. O mercado americano corrigiu forte no começo do mês e já está lá bem próximo da máxima do ano, já está trabalhando forte. Tem essa máxima do ano aqui na região dos 13.297 pontos, já está trabalhando próximo disso aqui. No pregão de hoje trabalhou com bem pouca movimentação, pregão bastante volátil, mas ele continua interessante, tá, gente? Então temos como ponto de referência aí para a semana já os 13.300 pontos, que eu acho que é o mais importante aí para a gente ficar de olho. Essa divergência ela também nos incomoda um pouco, ela também assusta um pouco para quem quer montar posições, uma vez que a gente sempre acaba seguindo o mercado americano de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Então, trabalhando com essa divergência, a gente meio que perde a referência e como o pessoal comenta lá no nosso curso ao vivo, se eles lá fora estão subindo e a gente está consolidando lá embaixo, imagina quando eles caírem, né? Então é isso que também nos preocupa, nos deixa de certa forma aí com a pulga atrás da orelha. Tá? Mas vamos ver o que vai acontecer, como é que a gente vai conseguir trabalhar para os próximos pregões, tá? Então vamos lá, gente. Nós temos, como sempre, a programação da nossa aula, do nosso encontro, na verdade, não é bem uma aula. Eu vou mostrar para vocês as operações que a gente já tem em andamento, as recomendações da semana passada, vamos ver como é que foram essas recomendações. Como eu disse, foi uma semana difícil, a gente acabou não fazendo muita entrada, e depois dessas recomendações, depois da semana passada, a gente vai passar para vocês as recomendações da semana, tá? Eu vou tentar adiantar um pouco, a gente já está aí um pouco atrasado, já são 19 horas e 35 minutos, a gente já deveria estar na metade do encontro para frente, infelizmente tivemos problemas aí, mas vamos lá, vamos tentar recuperar agora esse tempo perdido aí, ok? Então vamos iniciar já direto com o BIC Banco, BICB4. Então está aqui o BIC Banco, uma bela operação montada na semana passada, no rompimento aqui dos 6,42. Nosso amigo Éder Trevisan, aluno nosso na sala, no curso ao vivo, montou essa bela operação aqui no BIC Banco e já pode deixar o stop aqui, Éder, já na região dos 6,43, tá? Então estamos trabalhando já com lucro na posição, vamos colocar no diário para facilitar a visualização de vocês. Então o Éder fez essa entrada e a máxima da semana é exatamente o 6,43, tá? Então pode
deixar posicionado aqui no 6,43, trabalhar com bastante tranquilidade aí já. A operação está desenvolvendo, já estamos lá no 5,98, então lá se vão aí 40 centavos no ativo, então uma bela operação, uma belíssima operação. No BIC Banco, BICB4, 40 centavos no ativo de R$6, a gente está falando aí de 8%, 7, 8%. Né? Então, fantástica a posição aí no BIC Banco. Como já desenvolveu, já podemos deixar a posição aqui nos 6,43, já está tranquilo, já sem risco algum na operação, risco gerenciado, enfim, já estamos garantindo aí parte dos ganhos. Continuamos de olho também na JHSF, que é uma recomendação muito antiga que a gente tem, e continua consolidando aqui na região dos 6,10. Nós buscamos então esse rompimento aqui dos 6,10 com alvo nos 6,35. Tá? Então já recomendamos ela aí há várias semanas, ela continua bastante interessante. E parece a Eternit, né, gente? A Eternit também a gente recomendou durante muito tempo. Ela ficou consolidando, não rompia, não desenvolvia, e quando foi, a gente acabou fazendo aí uma bela operação. Tá? Então continuamos de olho em JHSF. Uma posição mais antiga que a gente vem carregando também é a Lupatec, a Lupa 3. A gente continua com o stop aqui na Lupa, na região dos 5,33. Tá? Ela está consolidando muito, então a gente não está mais ajustando os stops nela. Tá? Então estamos aqui no 5,33. O dia de hoje ela chegou bem próxima, chegou a 5,22. Então se ela romper o 5,33, a gente vai estopar essa operação que foi montada aqui na Lupatec, quando ela montou aqui essa mínima dos 5,63. Tá? Então já está a operação com risco garantido, já estamos 100% gerenciados aí também nessa operação da Lupa. Tá? Além da Lupa, nós temos também a PDGR3, uma belíssima operação que a gente montou aqui nos 7,13. Tá? Então uma recomendação fantástica que a gente montou. Uma operação fantástica que a gente montou, fizemos a recomendação para vocês, perdendo aqui os 7,13 e ela já está agora lá na região dos 4,50. Tá? Então, quem está posicionado nela ainda, que é o caso do nosso moderador, do Darcio, pode já atualizar o ponto de stop aqui para 4,82, tá, pessoal? Então já estamos garantindo aí um lucro fantástico na operação. Deixa eu até fazer a conta para vocês aqui certinho. Nós temos então uma venda efetuada lá nos 7,13 e ela está já nos 4,82. Então nós já temos aí 32,3% de lucro na operação, de lucro já no ativo. Tá? Então, parabéns aí a todos que entraram na operação e que tiveram a disciplina de segurar até aqui. Eu acho que essa operação está bem próxima do fim, já é uma operação que está rendendo mais de 30%. A gente já está com o stop garantido, com 30%, 33% de ganho, garantido já no ponto de stop. Tá? Então, eu acho que ela está próxima do fim e não deixem de estopar, vale a pena. Ela já caiu muito forte, teve várias semanas consecutivas de queda aí. Eu acho que é interessante a gente embolsar lucro, afinal de contas é o nosso objetivo. Né? Temos também a Eternit, Ether 3. Como eu disse, a gente ficou por muito tempo recomendando ela, por várias semanas. E está aqui agora a Eternit, entramos aqui no rompimento do 9,40, então uma bela entrada, e a gente já está com o stop na Eternit aqui nos 9,31, tá? Então 1 centavo abaixo da semana passada. Do ponto que a gente entrou nela a 9,40, a gente já tem, no dia de hoje, temos aí um lucro de 6,17%, tá? Então entramos aí há 2 semanas atrás, estamos colhendo os frutos, tivemos uma bela alta na semana passada, e ela continua bastante interessante. Stop lá no 9,31, fez uma pequena correção hoje, vamos torcer para que ela continue desenvolvendo. Temos também a fertilizante Zeringer, fazendo nova máxima no pregão de hoje também, trabalhando aí com bastante tranquilidade. Mas já recomendamos o pessoal aí a colocar o stop nos 13,76, tá? Nós fizemos uma entrada lá na fertilizantes já faz bastante tempo. A gente entrou nela aqui na região dos 12,20, já estamos com o stop em 13,76, tá? Então, de 13,76 a gente já tem aí no dia de hoje, tá? Então 13,76. Entrada no 12,20
nós temos aí já 12,8% de lucro na operação. Então mais uma bela operação passada para vocês, fizemos a recomendação da Fertilizantes Heringer e está aí mais uma bela recomendação. Como eu disse, agora é só a gente segurar o ativo pelo semanal, mantém o stop agora por enquanto aí nos 13,76, tá? Uma outra recomendação que a gente tinha também era a PEMAN. O ativo acabou desenvolvendo na semana passada, rompeu, estamos com o stop nela exatamente aqui no dia da entrada, 1 centavo acima do candle da entrada, então a gente pode colocar aqui no 2,97, tá? Então aqui está, exatamente 1 centavo acima do rompimento no dia da entrada. Então está aqui, mantendo o stop da PEMAN aqui no 2,97, está bastante consolidada. Essa operação ela pode estopar em breve, não acredito que ela vá desenvolver muito, mas quem está na operação mantém aí o stop nos 2,97, já deu para gerenciar risco, já não temos mais prejuízo algum na operação, tá? Temos aqui a SAMB 11. A SAMB é um caso à parte, ela está muito bonita aqui no semanal. Na semana passada ela perdeu o fundo anterior, ela perdeu a mínima, mas mesmo assim nós continuamos com a recomendação da SAMB, tá, pessoal? Então rompendo agora os 15,97, vamos arredondar aqui, os R$16, ela pode ficar bastante interessante, com alvo aqui nesses 19,57. Ela rompeu pela pancada que todos os bancos levaram aí na semana passada, mas para esta semana eu acho que ela pode continuar interessante para uma possível compra aí, rompendo os R$16, o Santander, o SAMB 11, tá? Temos também a 1003. Então está aqui outra operação interessante. Na semana passada acabou não desenvolvendo, deixou mais um invertido, vem de nova máxima, vale a pena acompanhar. Se romper aqui esses 19,10, passa a ter alvo aqui na região dos 20,72. Além da 1000, nós temos também a HGTX3, a Hering. Hoje ela acabou trabalhando bastante enrolada. E quem perdeu a entrada, como é o meu caso, por exemplo, eu não consegui posicionar nesse ativo ainda, ela rompendo aqui os R$48, ela pode ficar interessante, tá, gente? Porque o ponto de entrada efetivo nela era R$47,50, mas como é um ativo caro aí, de quase R$50, dá pra gente ficar de olho nela, de repente, nesse rompimento dos 48, tá? Então, rompendo 48, ela pode ficar legal, com alvo lá nos R$50, então vale a pena acompanhar também a HGTX. Claro, como a gente perdeu já o ponto de entrada, agora tem que focar numa operação day trade, e tentar fazer uma entrada montando aí um preço médio mais consistente, tá? Temos também a operação da Light, que a gente montou na semana passada, uma bela operação montada aí pelo nosso moderador, pelo Darcio. Então foi feita a entrada aqui na região dos 24,45. O stop dessa operação fica exatamente na mínima da semana passada, 23,82. Então tá aqui, e agora dá para a gente tentar segurar esse stop aí e ver se ela vai desenvolver. Então o risco já foi gerenciado, apesar da alta volatilidade do ativo, acho que vale a pena a gente continuar acompanhando, a gente tentar ainda manter posição dela. Acho que ela tem bastante para desenvolver, tem alvos fantásticos lá na região dos R$30, e nesse sentido então vale a pena a gente segurar, tá? Temos também a Magnesita, Mag3, tá? Então hoje deixando aí um contra-ataque com relação praticamente à semana passada toda, então ficou difícil aqui a Mag. A gente deu recomendação de compra nela aqui na semana passada, na região dos 6,76. Acabou não desenvolvendo, chegou a subir, chegou a romper, teve um fechamento na máxima lá na sexta-feira, agora devolveu tudo praticamente no pregão de hoje, então está bastante consolidada por aí. O melhor a fazer é esquecer a Magnesita, vamos tirar ela de recomendação por enquanto, tentar procurar movimentos mais consistentes. Um ativo muito interessante que nós temos também em recomendação é a VEG, tá? A VEG3, WEGE3, rompendo aqui 20,53, temos alvo aqui em 21,54, depois aqui na região dos 23,09, ela está há muitas semanas, para não dizer há muitos meses, em alta volatilidade, subindo aos poucos, mas está consolidando aqui há várias semanas e pode romper essa consolidação aqui nos 20,53, tá? Então pode ser bastante interessante, rompendo isso aqui com alvo em 21,54, depois lá em 23,09.
Além da VEG, nós temos também a Brasil Foods, BRFS3, que a gente tinha recomendado compra para vocês aqui na região de 35 e 38. O pessoal chegou a montar a posição nela, chegou a comprar a Brasil Foods no dia em que ela rompeu. Ficou complicado trabalhar com o stop dela, então no dia de hoje, com certeza, quem estava aqui com stop no 34,79 já rompeu o stop, já estopou a posição. Quem mantinha o stop aqui nos 33,46, difícil manter o stop aqui. Eu sei que tinha gente mantendo stop aqui nos 33,99, enfim. Tinha stop em todos os lugares, que o pessoal trabalhou com preço médio nela, então conseguiu. Tinha vários pontos de entrada, então tinha vários pontos de stop, mas quem, com o candle de hoje, com certeza estopou muita gente que estava posicionado no ativo aí, tá? Uma surpresa essa notícia dela, mas faz parte do jogo. Temos também o Banco ABC, que a gente também vem recomendando para vocês aí já há algum tempo. Acabou cedendo no pregão de hoje, tá? Então complicou a entrada. Vamos ver se ele não perde esse 11,67. O ponto de entrada do Banco ABC neste exato momento é 12,79. É a máxima da semana passada. Porém, se perder 11,67, a gente deve cancelar essa recomendação, uma vez que o ativo já passa a montar um pivô de baixa no diário e deve retomar então essa tendência de baixa aí, tá? A última operação que a gente está posicionado também é a TIM P3. Então a gente está posicionado nela. O stop está aqui na região dos 10,84, 1 centavo abaixo deste fundo aqui. A gente conseguiu entrar aqui na região dos R$11. Fizemos um belo preço médio, então estamos posicionados, na verdade, perto aqui dos 10,50, com stop já nos 10,84, então não temos risco na operação. A TIM divulgou um belo resultado semana passada e está devagarinho. Ela está subindo com volume acima da média, está interessante, está bacana. Vamos ver se ela volta a desenvolver. Hoje fechou muito bem aos 11,34. Vamos torcer para que ela continue desenvolvendo para vir buscar aqui essa região dos 11,75. Essas eram então as recomendações que a gente tinha na semana passada para vocês já. Vamos ver agora as recomendações novas da semana. Acho que o pessoal agora está conseguindo visualizar bem. Então vamos lá, vamos iniciar a semana aí com a Sula 11, a Sul América, tá? Então ela está no semanal bastante interessante, vindo de nova máxima lá nos 18,21 e corrigiu aqui na região das médias, deixando um grande invertido na semana passada. Esse invertido foi rompido no pregão de hoje por alguns centavos, mas como nós tivemos um pregão diferente, um pregão de feriado, na verdade, a gente pode ainda ficar de olho nela na quarta-feira, rompendo aqui os 15,74, tá? Então acho que pode ficar bem interessante aí a Sul América, a Sula 11, rompendo aqui 15,74 com alvo em 18,21, tá? Além da Sula, nós temos também a Usiminas. É interessante, a Usiminas, ela perdeu a mínima hoje, que era 10,95. Acabou não desenvolvendo tanto assim e ainda pode ficar interessante para quarta-feira. Se perder os 10,84, a gente passa a ter objetivo na Usiminas aqui na região da mínima do ano, aqui nos 9,65, tá? Então vale a pena acompanhar aí a Usiminas. Acho que pode ser uma boa operação vendida. É aquela coisa, a gente acredita que o mercado pode recuperar, mas de qualquer jeito vamos acender uma vela para um lado e outra para o outro. Vamos trabalhar com operações compradas e com operações vendidas também, tá, pessoal? Como a gente está longe do stop, o ponto dela era aqui em cima na região dos 13,50, a gente está pegando, na verdade, um pivô de diário. A gente deve tentar fazer uma entrada por day trade, tentar conseguir um preço médio melhor e trabalhar com ela, aí sim, fazer o aluguel, se der certo, a operação day trade. Então, para isso, é claro, nós precisamos de um dia de movimento forte no ativo para conseguir fazer uma entrada consistente, tá? Além da Usiminas, nós temos também a Lojas Marisa, a Mar 3, também na semana passada acabou rompendo, não desenvolveu muito. Pregão de hoje, perdão, novamente rompeu e não desenvolveu muito. Então, se romper aqui agora esses 22,80, a gente passa a ter alvo aqui na região dos R$24. E daí, rompendo os R$24, nós temos vários objetivos. 24,75, 25,69,
Temos aí R$ 27,00, 27,03, perdão, até os R$ 29,40 aí nas lojas Marisa, tá? Então, acho que pode ficar bastante interessante a MAR 3, tá? Temos também a Tecnisa TCSA 3, também pode ficar interessante para uma possível venda. Ela chegou a perder o fundo anterior aqui por alguns centavinhos, porém não desenvolveu. Eu acho que vale a pena acompanhar também, pode ser uma boa operação vendida, perdendo aqui os 8,46. A gente tem que entrar, claro, com volume pequeno, o papel não tem aí uma liquidez muito consistente, mas de qualquer forma, se ela perder esses 8,46 e desenvolver na quarta-feira, a gente pode tentar posicionar, pouco papel como sempre, mas conseguir aí, de repente, um tradezinho vendido na TCSA 3 também, tá? Temos a Tecnos TECN3, a Tecnos fazendo nova máxima, então trabalhando forte no pregão de hoje. A recomendação de compra era 18,52, nós passamos ao longo do pregão para vocês uma pré-relação, quem estava lá na parte da manhã acompanhou, e ela pode continuar interessante se romper aqui esses R$19,00, tá, gente? Agora nós precisaremos fazer um day trade nela, uma vez que ela já rompeu o nosso ponto de entrada, então agora só rompendo os R$19,00 dá para fazer um bom day trade nela e tentar se posicionar, tentar conseguir aí uma entrada consistente na Tecnos também, tá? Além da Tecnos, nós temos a BISA 3, as construtoras cedendo forte aí também. Eu acho que a BISA pode ser bastante interessante para a gente tentar montar uma posição vendida, tá, gente? Ela chegou a perder os R$5,00 aqui no pregão de hoje, fez a mínima aqui em 4,99, mas eu acho que ela pode continuar desenvolvendo lá na quarta-feira, acho que vale a pena continuar acompanhando. Se perder aqui os 4,99, ela deve continuar desenvolvendo, principalmente com alvo aqui na região dos 4,88, depois aqui na região dos 4,77, tá? Então essa é a BISA, o código dela BISA3, construtora BISA, e ela deve ficar bastante interessante, perdendo aqui os 4,99 com alvo em 4,88, depois em 4,77. Um ativo que está bastante interessante também no semanal é a Redcar. Ela deixou aqui um grande invertido, vem de nova máxima, corrigiu nas médias do semanal e deixou aqui um grande invertido na semana passada, tá, pessoal? Então acho que vale a pena acompanhar aqui a Redcar, ela rompendo aqui esses 32,75, eu acho que ela vale ficar de olho nela. Ela tem objetivo, é claro, 33, 34, enfim. O principal objetivo dela é aqui na região dos 35,58, tá? Então essa é a Redcar, RDCD3, rompendo aqui 32,75, tem alvo lá em 35,58. Além da Redcar, nós temos também a EZTEC, EZTC3. Então tá aqui a EZTEC, a gente continua de olho nela. Uma condição que eu considero bastante interessante aqui no diário, rompendo aqui 21,76, ela passa a ter alvo aqui na região dos 22,44, depois aqui na região dos R$23,02, tá? Então, bastante interessante aí a EZTEC, o código dela EZTC3, tá? Além da EZTEC, nós temos também a Eletropaulo, LPL4, então está aqui a Eletropaulo, também de certa forma interessante, temos ela aqui no gráfico semanal, uma forte correção, semana passada deixou aqui um grande invertido, e se por acaso romper aqui esses 29,65, ela passa a ficar interessante, com alvo, principalmente aqui na região dos 30,91, vou colocar aqui R$31, e daí rompendo os 31, dá para a gente falar, tem um monte de objetivo para ela aqui, R$32, 31,46, o objetivo principal dela na região dos 35,13, tá? Além da LPL, nós temos também a Cyrela, CYRE3, a Cyrela, ela está interessante para uma possível venda, a montagem de um pivô de baixa aqui no diário.
Então vocês podem observar aqui, exatamente nas médias do semanal, ela chegou a perder no pregão de hoje, mas não desenvolveu muito, deixou aqui o invertido com volume baixo. Pode ainda ficar interessante para quarta-feira, tá? Então perdendo aqui 15,19, a Cyrela deve ficar interessante, pode continuar desenvolvendo, principalmente com alvo aqui na região dos 14,23, tá? Então essa é a Cyrela, o código dela CYRE3, perdendo aqui 15,19, passa a ter alvo na região dos 14,23. Além da Cyrela, nós temos também a Odontoprev, ODPV3, está bastante próxima aqui da máxima histórica, na região dos 10,42, acho que ela pode ficar também bastante interessante. Rompendo esses 10,42, vale a pena posicionar no ativo, acho que ela pode continuar desenvolvendo. Difícil falar num alvo, uma vez que a gente está trabalhando na máxima histórica, fica até complicado aí da gente falar num possível alvo. E a última da semana é a Anhanguera Educacional, o código dela AEDU3, então está aqui a Anhanguera, a gente está trabalhando com ela já bastante consolidada aí há 1, 2, 3, 4 semanas, teve um candle muito forte e agora está consolidando aqui nas últimas semanas, a gente pode ficar de olho nela também, se por acaso romper aqui esses 26,49, tá? Então, a Anhanguera Educacional, o código dela AEDU3, ela deu uma puxada forte aqui no começo do mês, consolidou o mês inteiro e pode ficar interessante de novo se romper aqui os 26,49, ok? Essas eram então as recomendações da semana, é isso que a gente separou para vocês. Nosso amigo Rafael pergunta lá da TCSA, que ela perdeu os 8,50, mas voltou no final do pregão. Então, como eu falei, Rafael, eu vou repetir para você. Então está aqui a TCSA 3, ela chegou a perder, eu acho que ela fica interessante sim. O pregão de hoje é um pregão que a gente tem que desconsiderar, tá, cara? Fica muito complicado trabalhar um pregão com o volume baixo que a gente teve hoje e também com esse feriado, né? Normalmente quando nós temos feriado acaba ficando difícil de trabalhar, acaba sendo complicado em função aí do baixo volume, tá certo? É isso aí, pessoal. Então é isso que a gente visualiza para a semana. Temos aí um feriado no meio, amanhã não teremos pregão. Na quarta-feira já estaremos de volta novamente aí lá na nossa sede, lá no nosso escritório, com força total. E vamos tentar aproveitar então essas entradas. Vamos torcer para que a gente não tenha um gap muito grande na quarta-feira, que o mercado acabe trabalhando com uma certa tranquilidade amanhã lá fora, para que a gente consiga aproveitar, tá, pessoal? Acho que tem excelentes oportunidades e vale a pena correr o risco, principalmente pelo que eu falei para vocês lá no Ibovespa semanal, que eu acho que se a gente romper a máxima da semana passada, tentar buscar a máxima da consolidação do mês de abril, eu acho que o nosso índice pode ficar bastante interessante e a gente pode tentar posicionar alguma coisa antecipando já esse movimento aí, tá certo? Então, esse foi o nosso encontro semanal do Swing Trade. Como eu já disse para vocês no começo, estamos transmitindo, não estamos transmitindo da nossa sede, eu estou de folga, estou viajando, quebrei a folga aí para transmitir para vocês, por isso a mudança de cenário que vocês estão observando aqui. Mas na quarta-feira estaremos de volta já 100% aí com força total lá no escritório da Interinvest, lá na sede da Interinvest, e vamos tentar aproveitar então essas entradas que a gente passou aí para vocês. Pedimos desculpa a todos aqueles que nos acompanham aí lá no auditório. A nossa internet aqui, como eu disse para vocês, eu estou na praia, estou de folga, é bem complicada e eu sei que a gente teve problema, eu sei que alguns não conseguiram visualizar essa aula, esse bate-papo em função da internet, tivemos algumas quedas, tivemos aí o áudio cortando para muita gente, problemas no site, mas acho que conseguimos atingir o objetivo que era passar para vocês as informações das análises da semana. E como sempre eu vou colocar isso no YouTube para vocês assim que a gente terminar aqui, já vai estar disponível para vocês lá e todo mundo vai receber no e-mail, mas de qualquer forma a gente pede desculpas aí pelo transtorno que alguns não conseguiram visualizar, ok? É isso aí então, gente, um grande abraço a todos, um bom feriado amanhã, mais do que isso, uma excelente semana, e quarta-feira estaremos de volta, agora com o novo formato do call de abertura, às 15 para as 9, perdão, às 15 para as 10, na verdade, lá na nossa sala de aula virtual com o professor Alessio, fazendo a análise aí tanto de swing trade como da abertura dos ativos que a gente selecionou para as operações day trade, tá certo? Então é isso aí,
Grande abraço, excelentes operações a todos e até a próxima.